Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Minha saudação para você que faz parte das emissoras católicas e que a partir de agora, ao vivo, nos acompanha no programa Igreja em Saída. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nós falamos ao vivo da Catedral da Sé, Igreja Mãe da Arquidiocese de São Paulo. E nós estamos aqui porque hoje é o dia de sepultamento de Dom Cláudio Umes, cardeal, arcebispo emérito aqui da Arquidiocese de São Paulo, falecido na última segunda-feira, aos 87 anos, vítima do câncer. Neste momento, nas imagens do Davi Ferreira, você acompanha os ritos finais desta celebração eucarística que começou às 10 horas da manhã. É a última missa antes do sepultamento de Dom Cláudio. Neste momento, o assessor de imprensa da Arquidiocese de São Paulo faz leituras de depoimentos, de mensagens enviadas por religiosos, por parte do clero, se despedindo de Dom Cláudio Umes. Esta missa, que começou às 10 horas da manhã, como informei, está sendo presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista de Quatro, e conta com a presença do cardeal aqui de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e de outros concelebrantes, Dom Urani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis, cardeal, arcebispo emérito de Aparecida, além de arcebispos, bispos, religiosos de outras religiões, e contamos também com a presença de autoridades civis, entre eles o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes. Esta é a missa, como eu disse, a última que está sendo celebrada antes do sepultamento, que será aqui mesmo na cripta que fica na Catedral da Sé, embaixo do presbitério, embaixo do altar, onde também estão outros bispos, outros arcebispos desta igreja particular. Antes da missa começar, houve um momento muito marcante, que foi o momento em que o caixão foi fechado. Nós temos imagens para mostrar para você desse momento tão importante, porque o caixão estava aqui embaixo, um caixão muito simples, e depois o arcebispo aqui de São Paulo, junto com o clero local e os bispos auxiliares, fizeram um momento de oração diante do corpo de Dom Cláudio, fecharam o caixão e levaram até o presbitério em frente do altar. Como tem o grau da ordem, assim como todos que falecem que têm o grau da ordem, a cabeça fica voltada para o povo, para o altar, como se estivesse celebrando a Santa Missa, diferente se fosse o corpo de um leigo que estaria assistindo, participando da Santa Missa com o corpo ao contrário. Uma curiosidade na celebração de exéquias de um sacerdote, de um religioso. E depois o cardeal, arcebispo aqui de São Paulo, colocou sobre o caixão o livro dos evangelhos, o evangeliário, lembrando que Dom Cláudio serviu sempre o evangelho de Jesus. Antes da missa começar, eu entrevistei algumas pessoas importantes da igreja que querem trazer também aqui agora no Igreja em Saída o seu testemunho, a sua gratidão a Dom Cláudio. O primeiro que fala no Igreja em Saída desta quarta-feira é o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, que destacou a missão de Dom Cláudio nesses 70 anos de vida da entidade. Foram muitos frutos, mas eu gostaria de destacar um. Dom Cláudio foi alguém que sempre levou a Conferência dos Bispos do Brasil à frente. Grandes causas eu destacaria 3. Primeiro, quando ainda bispo jovem, toda a questão operária aqui na região do ABC. Dom Cláudio foi alguém que sensibilizou a igreja para essa realidade. Depois, no final da década de 90, no encontro do Papa João Paulo II com as famílias, e agora, mais recentemente, abrindo essa frente missionária para a Amazônia. Dom Cláudio, enfim, foi um homem que não deixou que ficássemos parados naquilo que já fazíamos. Sempre nos chamou a atenção para o que estava mais à frente. Também nessa entrevista, Dom Joel destacou um momento muito importante para ele, foi quando Dom Cláudio, presente em Brasília na CNBB, falou sobre a Amazônia. Dom Joel relatou que ele mostrava nos olhos, também na voz, mas sobretudo no olhar, o amor que tinha pelos povos originários, os indígenas e pela região da Amazônia. Eu conversei também com o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Urani João Tempesta, que também lembrou do legado de Dom Cláudio Umes. Vamos acompanhar. Eu creio que esse momento em Belém, eu lembro que nós estávamos no Círio de Nazaré, Dom Cláudio veio para pregar. Eu lembro que chegou um telefone da Anunciatura, né?
e para procurá-lo, acabamos encontrando. Ele atendeu o telefone, mas não disse nada. Depois, mais tarde, ele veio dizer assim, depois que já foi revelado, é claro, ele vai dizer aquele telefonema que eu recebi em Belém, né, foi para vir para Roma, para a questão para o clero. Então, a intenção de Nossa Senhora de Nazaré, né, me ajude a servir bem, né? Ou seja, é um momento bem particular, né, que depois, mais tarde, quando foi tudo revelado, ele acabou contando, né, bem no dia do Círio de Nazaré, que ele estava lá participando. Então, são momentos assim, né, que a providência faz acontecer, sem que a gente espere e programe. Como nós temos noticiado aqui desde terça-feira, desde ontem, o velório de Dom Cláudio começou na segunda-feira à noite, se estendeu durante toda a terça-feira e termina hoje, nesta quarta-feira, depois desta missa celebrada às 10 horas da manhã. Ontem, quem esteve aqui presente foi o padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo seu amor também, dedicação aos moradores em situação de rua. Eu conversei com ele e ele lembrou os momentos marcantes junto com Dom Cláudio nessa missão pelos menos favorecidos. Essa é a prática de Dom Cláudio, ele vivia isso. Nós dissemos agora na missa da tarde que desde o início da pandemia, Dom Cláudio mandava procurar a pastoral de rua e sempre mandava recursos, fazia doações e sempre me mandava uma recomendação: não deixe ninguém na rua passar fome. Cuide dos pobres, cuide de todos. Então, esse é um legado que Dom Cláudio não só disse, ele viveu assim. Como nós podemos continuar esse legado, então, de Dom Cláudio nessa igreja em saída, que é um pedido do Papa Francisco? É um clamor, na realidade, né, padre? É cuidar da casa comum. Cuidar da casa comum, isso é fundamental. E, em homenagem a Dom Cláudio e ao Papa Francisco, todos lerem a encíclica Laudato Si e a Fratelli Tutti, para saber o caminho que nós temos que seguir. Defender a vida, como Dom Cláudio defendeu, como o Papa Francisco defende. O legado do Dom Cláudio é o legado de um franciscano. Ele era um franciscano, ele viveu esse legado de amor à natureza, à vida, à ecologia integral. Nesse momento vai começar o rito de encomendação, como a gente chamava antigamente, né, que é o rito de Ezequias. Então, o núncio apostólico no Brasil, os cardeais presentes, bispos, todos os concelebrantes que estão no presbitério já se aproximaram ali do caixão para iniciar esse rito e daqui a pouco então começará o sepultamento de Dom Cláudio Umes. Mas eu também tive a oportunidade de conversar com o irmão de Dom Cláudio, o irmão mais novo, que se chama Inácio. Ele partilhou um pouco conosco também sobre a vida, sobre o humano Dom Cláudio, e a gente acompanha agora no Igreja em Saída. Enfim, era um parceiraço, assim, de viagens. Eu não tinha ele como cardeal, para mim ele era meu irmão e era isso. Né? Não tinha, assim, esse problema de distância, assim, que separa. Não, nós viajamos juntos, nós ficávamos no mesmo quarto no hotel e era meu irmão, né? Então não tinha esse problema de... Mas, enfim, acho que era poucos, assim, que ele dava essa liberdade, mas comigo ele era bem. Também ele chegava no sul, ele se hospedava lá em casa e daí eu dizia para ele: agora tu vai fazer a via sacra. Daí ele ia nas outras irmãs, tá? E voltava de noite. Mas enfim, era muito legal, nós tínhamos muita intimidade, assim. Então, lembranças tem sobrando. E nós voltamos com imagens ao vivo da Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Neste momento, então, o rito de Ezequias diante do corpo do cardeal Dom Cláudio Umes, falecido na última segunda-feira. Neste momento, será incensado o caixão que leva em cima o livro do Evangeliário com os evangelhos. Neste momento, também será entoado o lindo canto de Nossa Senhora, pedindo a ela que acolha a alma. Essa belíssima canção, Salve Rainha, Mãe de Deus, portanto, é tocada aqui na Catedral como última homenagem a este homem que serviu à Igreja, serviu aos pobres, serviu aos povos originários, serviu à Amazônia. Primeiro, nesse momento, como você acompanha nas imagens, o Davi Ferreira, o núncio apostólico no Brasil, asperge o caixão com a água benta, com este lindo canto da Salve Rainha. E depois nós teremos, portanto, o momento em que ele irá incensar o caixão de Dom Cláudio Umes. Neste momento, o mesmo gesto de aspersão é repetido pelo cardeal arcebispo aqui de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.
Nós vamos terminando a edição do programa Igreja em Saída com esta linda música, com esta linda canção, pedindo que Nossa Senhora acolha a alma de Dom Cláudio no céu e agradecendo a Deus por tudo que ele representou para a Igreja. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua o ilumine.